No Autódromo do Estoril realizou-se mais uma etapa do Motorsport Vodafone, a terceira prova de 2012 em velocidade. Fim de semana cheio de emoção nesta competição nacional. A terceira ronda do Motorsport Vodafone trouxe mais emoção ao Autódromo do Estoril, uma prova realizada num só dia. Esta prova, ao contrário das anteriores, contou com mais pilotos na grelha da classe rainha desta competição, as Superbikes, e também com bom sol e muito vento, a marcarem então presença aqui na região do Estoril, criar também dificuldades acrescidas aos pilotos. No autódromo, tudo a postos para mais um dia competitivo. Arrancamos com a prova das motos clássicas, 12 pilotos a alinharem à partida, André Caetano a sair melhor no arranque, levava logo atrás dele Irmão Sobral, o piloto com a Yamaha que foi o mais rápido nos treinos cronometrados. E apesar do piloto do Motoclube de Faro ainda ter procurado andar lá na frente e protagonizado ainda inclusive uma possível surpresa nesta corrida, acabou mesmo por ser o piloto Irmão Sobral a assumir a dianteira da corrida e a passar a partir daí a liderar. O piloto do Motoclube de Faro não conseguiu defender essa posição, mas a fazer aqui uma boa prestação no Estoril. Em C3, António Machado e Fernando Martins também protagonizaram uma luta interessante, foram trocando posições, com vantagem no fim para Machado. Já em Open, Germano Pereira levou a melhor com a sua FZR 1000 sobre os outros pilotos em prova nesta categoria. E em C1, António Carvalho, o único piloto presente aqui no Estoril, levou a sua Monks até ao fim. João Leandro foi o melhor na classe C2, com a sua Triumph 7,5. A rodar ali sempre muito direitinho e até ao fim também. Fernando Martins foi o quarto à geral, e esta é que é a primeira presença este ano do piloto neste Nacional de Velocidade aqui nas clássicas. Acabou por organizar também uma luta interessante com António Machado. Com este último a passar para a frente já no final da corrida e a fechar então no lugar mais baixo do pódio. Cláudia Saraiva ficou em terceiro em Open. E a bandeirada de xadrez aqui para o primeiro, Irmão Sobral, vencendo então esta ronda dos clássicos. Na competição de Moto Júnior foram várias as presenças aqui na grelha de partida, mas poucas. Na frente a arrancar então David Ferreira, atrás dele vinha ali também Pedro Nuno. O melhor tempo nos cronometrados foi mesmo para David Ferreira, com a sua Honda RS, o único representante aqui nas 125 GP, nesta prova do Estoril. Ferreira a fugir a Pedro Nuno, a procurar ganhar vantagem, mas Pedro Nuno não queria mesmo deixá-lo fugir, apesar da diferença nas motos. Nesta prova também tínhamos Luís Martins, ele que saiu da boxe e não pontuava aqui para este campeonato, no entanto aqui com a sua moto bastante melhor em termos de categoria, a aproximar-se dos pilotos lá da frente e a fazer alguma sombra. David Ferreira procurava defender-se, João Vieira também a defender a posição, ele que terminou após as 10 voltas na quarta posição. A luta na frente essa ia sendo interessante entre três pilotos, eram eles David Ferreira, Luís Martins e Pedro Nuno. Com David Ferreira a vencer, depois de Luís Martins ter abrandado no fim para deixar passar os pilotos que pontuavam neste campeonato. Na prova moto, 12 pilotos alinharam à partida para as 14 voltas a este circuito do Estoril. O vento a ser então um dos maiores adversários nesta corrida, onde compareceram poucos pilotos em relação às provas anteriores. Entre as três, esta foi a que contou com menos motos na grelha. Ricardo Lopes, a partir do primeiro lugar, com o melhor tempo conquistado nos cronometrados. Pedro Monteiro arrancou também na grelha da frente, esteve ali melhor no arranque, a mostrar que está em boa forma neste seu regresso à competição. Fim de semana com muito calor, aqui Ricardo Lopes a mostrar que estava no Estoril para ganhar, passou para a frente, levava atrás dele então Pedro Pereira, que também cedo marcou posição na segunda posição, digamos assim, distanciando-se da luta dos pilotos que vinham logo ali atrás.
Pedro Monteiro procurava defender o lugar mais baixo do pódio, com Mário Alves e Jorge Paulo a procurarem essa posição. E na frente solitário rodava então Ricardo Lopes, bastante mais forte que a restante concorrência com a sua BMW. Sem oposição a partir do meio da corrida. Também na segunda posição a terminar depois Mário Alves, com Jorge Paulo a terminar no lugar mais baixo do pódio. Aqui na frente tínhamos mesmo esta corrida solitária de Ricardo Lopes a chegar à bandeirada de xadrez. A corrida correu bem, a gente partiu da pole com alguma margem, mas sabíamos que queríamos dar um bocadinho mais além do que fizemos para a pole. Acabou de correr bem, baixámos ainda quase 2 segundos. Foi uma corrida controlada, sem grandes problemas, e vamos ver agora como é que corre para as próximas, a ver se conseguimos recuperar algum dos pontos perdidos em Braga, e espero que corra tudo bem. E na corrida mais aguardada do dia, as Stock Sport 600 e as Superbike voltaram a protagonizar também aqui um bom momento de corrida, a correrem juntas nesta prova. A grelha desta feita a estar bem composta, com 25 motos no total, 10 nas Superbikes e 15 nas 600. Filipe Costa a arrancar mais uma vez da frente com a Ducati, melhor tempo nos cronometrados, já nas 600 o melhor foi mesmo Hugo Martínez, e os dois ali a protagonizar então o despique na curva 1, com vantagem para Filipe Costa, que a partir daí começou a liderar, mas sempre ali com o piloto espanhol atrás dele. Só mesmo a diferença de cilindrada entre as duas motas é que permitia então que o piloto português andasse lá mais na frente. Filipe Costa foi realizando uma corrida sem ter grande oposição por parte da concorrência. Nelson Rosa rodava em segundo entre as 600, com André Pires a procurar também chegar-se à frente. Tínhamos então aqui o espanhol Martínez a defender essa primeira posição entre as 600, segundo lugar à geral. Nelson Rosa no segundo lugar procurava fugir a André Pires, o homem da Suzuki a dar trabalho ao adversário. Nas 600 alguns despiques interessantes de acompanhar mais para trás na corrida, foram animando estas 16 voltas ao circuito do Estoril. E nas motos de maior cilindrada tínhamos então aqui a luta pelos lugares que pontuavam, aqui entre Mário Alves e Pedro Monteiro. Afastado dessa luta estava Filipe Costa e também Hugo Martínez, que vinha lá atrás, e na frente iam fazendo assim a sua corrida sem grande oposição dos respectivos adversários, quer nas Superbikes, quer nas 500. Temos então aqui o piloto espanhol com a sua Kawasaki. Nelson Rosa terminava no segundo lugar das 600, a defender-se até ao fim da concorrência. E Filipe Costa também muito forte então a fazer esta excelente volta aqui ao Estoril, desde o início sempre na liderança, apesar de ter tido sempre na sombra o piloto da Kawasaki, que não o conseguiu apanhar mesmo por causa dessa diferença entre cilindradas. E aqui a festa então do Filipe Costa a festejar após as 16 voltas realizadas, vitória à geral e vitória na classe. Nas 600 foi mesmo o piloto espanhol Hugo Martínez a ficar na segunda posição à geral, primeiro lugar entre as 600. Foi um fim de semana um bocado atribulado. Eu vim para aqui na sexta-feira mais a equipa, pensávamos que ia haver treinos privados no sábado, não houve. Foi um domingo um bocado arriscado logo de manhã cedo, sem tentar acertar a relação. Apesar de tudo, os tempos começaram a baixar e tenho que agradecer a toda a equipa Pompone, que tem feito um excelente trabalho até aqui. E o pódio da Stock Sport 600 com o grande protagonista da corrida, Hugo Martínez, a erguer a taça. Foi uma corrida un pouco fácil, tendo en conta que tiñamos moito máis ritmo que os demais pilotos de 600. Tentei na salida ir con Costa, pasa que era unha moto de 1000,
escapóuseme nunhas voltas. E nada, moi contento por esta vitoria. Arrancamos agora com a velocidade, na primeira visita do Campeonato Motorsport Open de Velocidade Vodafone 2012 a Braga, aqui ao circuito Vasco Sameiro, as motos da Promo Moto, 14 pilotos em pista, melhor arranque por parte de Mário Alves, ele que comandou durante as primeiras 3 voltas, mas depois acabou por ser ultrapassado por Jorge Paulo. Jorge Paulo nesta luta direta depois conseguir destacar-se, enquanto que Ricardo Lopes procurava levar a melhor na luta pelo segundo lugar com Mário Alves. Uma corrida onde se destacou o piloto Jorge Paulo na liderança e foi ele que levou a sua MV Augusta F4 até ao fim das 18 voltas na frente, mas depois acabou por ser penalizado e acabou por cair para a segunda posição, sendo a vitória depois atribuída a Mário Alves. Na corrida das clássicas tivemos 14 concorrentes, com um renhido despique entre 3 pilotos pela vitória. Paulo Barbosa começou a comandar e ainda assim andou durante 7 voltas. A corrida das motas clássicas dá sempre alguma emoção, voltarmos a ver então estas motos aqui em grande estilo na competição. Na frente tínhamos nesta corrida da prova de clássicas Paulo Barbosa, mas depois acabou por ser Hermano Sobral que superou o piloto e acabou por ganhar e chegar primeiro à bandeirada de xadrez. Arrancamos agora com a prova de Moto Júnior de 85 e 125 GP. Tínhamos à partida nesta prova um Pedro Nuno muito forte, aliás foi ele o único comandante nesta corrida. Acabou por fazer a melhor ao longo destas 14 voltas, num tempo total de 21 minutos 53 segundos, 613 décimos aqui a rodar muito forte. Então Pedro Nuno com o seu adversário mais direto, Carlos Gonzalez, a rodar na segunda posição. Está ali a passagem de Pedro Nuno. Tínhamos então aqui Carlos Gonzalez a rodar em terceiro lugar e aqui Pedro Nuno praticamente sozinho a fazer esta corrida, bastante mais rápido do que a concorrência e de forma natural chegou à bandeira de xadrez na primeira posição. E aqui Braga 1 a receber então nesta última corrida com as Superbikes e as Super Stock 600 a correrem juntas, 16 pilotos no total. Filipe Costa a arrancar melhor ali com a sua Ducati na frente da corrida e também na frente da categoria de Superbikes, como é evidente. Atrás dele trazia então à geral André Pires a correr com a Suzuki 600. Piloto das Stock Sport a ser o segundo classificado e também a ficar na melhor posição entre as 600. Tínhamos também Hugo Martínez em Kawasaki ZX6R na terceira posição à geral, depois numa corrida bastante complicada, até porque os pilotos rodaram nos treinos com piso seco, mas depois a chuva, como podemos ver, a complicar muito aqui a pista e a tirar aqui alguma dificuldade aos pilotos. A vitória é essa, acabou por ir para Filipe Costa, segundo lugar para André Pires, que ficou em primeiro lugar nas 600.
E arrancamos agora com a segunda visita a Braga do Campeonato Motorsport Open Velocidade Vodafone 2012. Corrida de Promomoto no arranque. Prestação de Ricardo Lopes, o líder que chegava aqui a esta jornada na frente, mas rodou durante algum tempo, mas acabou depois por desistir por queda à quinta volta. A liderança passou então a pertencer depois a Pedro Pereira. Sempre seguido de perto por Jorge Paulo e Mário Alves, numa luta intensa, volta a volta. Depois acabou por ser, no fim, Jorge Paulo a assumir a liderança a 5 voltas do fim e acabou por levar a sua MV Augusta F4 na frente até à bandeirada de xadrez, trazendo atrás dele Mário Alves e Pedro Pereira a terminar na terceira posição. Uma prova que acabou por ser bastante interessante de seguir. Vamos vendo aqui também excelentes pilotos e algumas máquinas muito interessantes e bem conduzidas. Um fim de semana bastante diferente do primeiro, da primeira visita à Braga, tempo seco e aqui o Alcatrão também a ajudar à velocidade. A corrida foi uma guerra, fiquei quase em último no arranque, consegui chegar a primeiro. Estou muito contente. E agora a prova de Moto Júnior, aqui nas classes de 85 e 120 cm3. Esta corrida teve 8 pilotos e teve 2 partes. A primeira acabou por ser interrompida à quarta volta devido a um problema com David Ferreira, que teve de ser assistido na pista, depois de uma queda na curva 2. Depois, aqui já na segunda corrida, no reatamento nas 3 primeiras voltas, José Magalhães começou a comandar na prova, mas acabou por ser depois Pedro Nuno a levar a melhor sobre os seus adversários, a trazer atrás dele depois João Vieira e também João Marinho, que foi rodando na terceira posição. Pedro Nuno acabou por fazer também uma corrida solitária a partir de determinada altura nestas 14 voltas. Acabou por fazer aqui um tempo de 21 minutos 39,946. Acabou por vencer então Pedro Nuno, aqui com a sua 85 centímetros cúbicos. Chegar ele em primeiro à bandeirada de xadrez. A corrida correu bem, tive houve uma bandeira vermelha. Na primeira vez, eu entrei em pânico porque o piloto David Ferreira caiu à minha frente e eu entrei em pânico e o João Vieira passou-me. Mas na segunda vez estava confiante, arranquei, como estava uma 105 à minha frente e o João Vieira, então eu estava atrás deles a ver onde é que eu podia estudar e vi que nas travagens estava muito forte e eu ultrapassei e comecei a ganhar terreno e ganhei. E aqui na prova de Superbikes e nas Stock Sport 600, mais uma vez as duas corridas juntas, as duas classes juntas. Foi mais uma vez Filipe Costa imbatível nesta prova, a arrancar melhor em relação aos seus adversários, a levar a sua Ducati na frente. Foi trazendo atrás dele Hugo Martínez em Kawasaki e vinha também lá André Pires. Os dois pilotos que competem nas Stock Sport, mas era o domínio total de Filipe Costa. Mais uma vez, e aqui nesta prova de Braga, uma excelente corrida por parte de Filipe Costa, a colecionar assim triunfos e a querer permanecer invicto no campeonato. Ele que liderou toda a corrida, contou com 19 pilotos nas duas classes, no total, claro.
aqui com os pilotos das 600 a procurarem então degladiarem-se entre eles na luta à geral e depois na pontuação à classe, com Hugo Martínez a fazer melhor tempo desta feita em relação à primeira passagem aqui por Braga sobre André Pires, com Filipe Costa na frente. Tínhamos então Hugo Martínez na segunda posição, André Pires a rodar em terceiro lugar, Romeu Leite no quarto lugar, e só na sexta posição aparecia mais uma moto das Superbikes, a BMW S1000RR de Mário Alves, que acabou por ficar na sexta posição à geral, segundo lugar na categoria de Superbikes, com o terceiro lugar nas Superbikes a pertencer a Pedro Monteiro em Yamaha R1. Já nas Stock Sport 600 tínhamos então Hugo Martínez na frente, aqui Filipe Costa a vencer de forma bastante destacada então na prova da Superbikes com a Ducati, mas dizia eu, tínhamos então a luta de Hugo Martínez nas Stock Sport, a terminar a cerca de 19 segundos do vencedor da corrida. Hugo Martínez a vencer esta prova nas Stock Sport 600, com o André Pires a ficar na segunda posição das Stock Sport 600, terceiro à geral, e Romeu Leite a ocupar o terceiro lugar das Stock Sport 600, quarto lugar à geral. Foi um fim de semana um pouco atribulado. No sábado esteve muito calor, a gente tentou acertar a afinação exata para a corrida. No warm-up ainda tentámos fazer algumas questões, mas é muito incerto. Aqui em Braga o tempo, quando dá para aquecer muito, aquece e é muito rápido a aquecer, mas mais uma vez parabéns a toda a equipa. Conseguiu arranjar a melhor afinação para o tempo que tínhamos e ainda não deu para chegar ao recorde, mas estamos a trabalhar por isso. A corrida foi moi ben, xa que tiñamos ritmo suficiente como para escapar dos demais pilotos. Entón din todo o que tiña ao principio e logo pois fui dosificando a carreira máis ou menos, dependendo do tempo que tiña o piloto detrás miña. Pero bueno, a carreira foi moi ben. Aceleramos agora em Portimão com o Nacional de Velocidade. A primeira corrida que vamos acompanhar é a de Moto Júnior, com as classes de 85 e 125 GP. O melhor arranque ali para João Vieira, com a sua Minarelli a começar a dominar os acontecimentos ao longo destas voltas. Procurava o piloto aqui destacar-se ao longo das 10 voltas para não ter grande concorrência. Vinha lá atrás também David Ferreira, piloto que foi rodando consistentemente na segunda posição ao longo destas 10 voltas, com o outro piloto José Magalhães também em 125 a procurar aproximar-se dos lugares da frente. Já na luta pelos lugares cimeiros nas 85 centímetros cúbicos tínhamos Pedro Nuno, mais forte do que a concorrência. Atrás dele vinha depois Paulo Leite e também João Marinho. Esta é a passagem aqui de João Vieira, a controlar bastante bem os pilotos da frente. E tínhamos aqui a passagem de Pedro Nuno, que procurava aqui em Portimão, depois de já ter 4 vitórias exatamente nas mesmas corridas, ou seja, em 4 corridas já realizadas neste Nacional de Velocidade. Tínhamos então Pedro Nuno com a sua RMU GP8 a procurar aqui mais uma vitória e, caso conseguisse, garantia já o cetro de campeão nacional nas 85 centímetros cúbicos. Aqui David Ferreira ia rodando no segundo lugar. Piloto com a Honda RS a procurar
juntar-se ao piloto que ia lá mais à frente, era ele, João Vieira, que controlava a corrida. Tínhamos também outra 125 aqui presente, que era a de José Magalhães. E aqui era a passagem então de mais um piloto das 125, João Vieira, aqui praticamente solitário nesta corrida. Mais uma luta solitária era a de Pedro Nuno, fazer também uma excelente corrida aqui nas 85 centímetros cúbicos, de forma muito consistente. Pedro Nuno acabou por se sagrar campeão nacional neste circuito de Portimão, aqui no Algarve, num fim de semana cheio de sol. Este é Alex Costa, em Minarelli, foi o terceiro classificado nesta corrida, e a desistência então de David Ferreira e José Magalhães nas 125 a permitir que João Vieira acabasse por vencer sozinho e ser o único no pódio das 125. Pedro Nuno a chegar em primeiro lugar nas 85 à bandeirada de xadrez. A corrida correu bem, desde que arranquei até à bandeira de xadrez, estive sempre a gerir, porque esta era a última corrida. Se eu ganhasse essa ou ficasse em último, era campeão, e então andei sempre a gerir. Ficamos agora com as Superstock 600. 11 pilotos alinharam na grelha de partida aqui em Portimão. André Pires começou a liderar esta corrida. Depois acabou por Hugo Martínez lhe passar para a frente. O piloto da Kawasaki ZX6 acabou por controlar a corrida a partir da segunda volta, trazendo atrás dele André Pires, do time SBK Incortar, aos comandos do time Superbike Incortar, piloto com a sua Suzuki GSX R600, a procurar não perder a posição da frente, numa corrida onde o segundo lugar foi sendo também conquistado por Romeu Leitl, que procurava chegar lá à frente, rodava na terceira posição. Acabou por ser uma corrida bastante emotiva, com bastante ritmo. Hugo Martínez aqui em plano de destaque, procurar conquistar mais 25 pontos nesta prova. Ao longo destas voltas foi controlando, mas acabou depois por perder posição para André Pires. Problemas com o espanhol na caixa de velocidades, acabou por ter de moderar o ritmo, acabando por cair para o quarto posto. Assim, a primeira posição acabou por ser recuperada por André Pires, que passou a comandar e acabou por vencer numa luta direta com Romeu Leitl, que ficou na segunda posição, numa luta praticamente ao segundo. Ficaram separados por 3 segundos após a bandeirada de xadrez. Hélder Bessa completou o pódio, ficando no lugar mais baixo do mesmo. Eu gostei, foi uma corrida muito boa, consegui durante os treinos ir evoluindo, como é a primeira vez que estou a andar aqui numa 600, e consegui, cada sessão que fazia de treinos, baixava os tempos, fui evoluindo, afinando as suspensões. Foi uma corrida muito boa mesmo, consegui o primeiro lugar, estou super feliz. Arrancamos para a última corrida deste fim de semana desportivo aqui em Portimão. Quinta etapa do Campeonato Nacional de Velocidade para as Superbikes. Elas que tiveram nesta corrida a concorrência de 6 pilotos do Campeonato Galego Extreme, mas Filipe Costa, o líder já habitual nesta temporada de velocidade nas Superbikes, a arrancar melhor, a passar para a frente e a não querer largar mais esta posição. Atrás dele vinha Nuno Farias, também a tentar aproximar-se do líder e à procura de conquistar aqui os pontos do segundo lugar, com Filipe Costa praticamente sozinho lá na frente, a não dar qualquer hipótese a quem vinha lá atrás. Uma corrida
corrida onde Ricardo Lopes ficou na terceira posição, que tentava ele aproximar-se do segundo lugar de Nuno Farias. A luta entre os dois foi bastante interessante de seguir. Afastado dessa luta estava Filipe Costa. Já na luta pela quarta posição tínhamos Mário Alves e Pedro Monteiro, com Mário Alves aos comandos da sua moto a conseguir levar a melhor sobre o seu adversário, a BMW S1000 RR, a ficar então à porta do pódio nessa quarta posição. Filipe Costa, esse é que não queria ficar à porta de pódio nenhum, queria ficar mesmo na frente, no lugar mais alto, e por isso controlou esta corrida sem grandes percalços, com Nuno Farias em Kawasaki a tentar aproximar-se do líder, mas Filipe Costa a cada volta se afastava mais do segundo classificado, com a terceira posição aqui ainda a ser disputada com Ricardo Lopes e Nuno Farias. Ricardo Lopes em BMW S1000 RR a tentar fazer frente então a Kawasaki ZX1000 de Farias, mas acabou por ser este último a levar a melhor sobre os seus adversários. Mário Alves então ficou no quarto lugar, a defender-se bem dos ataques de Pedro Monteiro em Yamaha R1. Já na frente, Filipe Costa, incontestado vencedor desta prova aqui de Portimão, a amealhar mais 25 pontos para o campeonato. Foi um fim de semana muito duro. Foi a primeira vez que rodámos aqui com esta moto nova. Apesar de conseguirmos rodar já em 51, acho que com mais acerto e mais afinação, que está-nos a faltar, falta de tempo, conseguimos baixar o tempo. Agora vamos tentar encontrar a boa afinação para tentar fazer aqui as corridas de Superbike para setembro e tentar rodar abaixo do que rodámos hoje aqui. O Campeonato Nacional de Velocidade marcou presença aqui também na pista de Portimão. Autódromo Internacional do Algarve, num fim de semana em que recebeu também o Campeonato do Mundo de Superbikes. Tivemos aqui muitos pilotos presentes em termos de competição nacional, foram 32 desta feita, muita gente aqui presente no Algarve. Eram esperadas aqui duas corridas, uma para as Stock Sport 600, outra para as Superbikes. Mas os atrasos nos pilotos do Mundial acabaram por levar aqui a prova portuguesa se atrasasse também, e acabou por ser feita a corrida com os pilotos todos juntos. Tínhamos aqui um Filipe Costa a chegar motivado na liderança do Campeonato Nacional nas Superbikes, a arrancar melhor, a trazer logo atrás dele Ivo Lopes, piloto das 600. Aqui um animado grupo se começou a formar entre 4 pilotos na frente, um animado grupo liderado então por Filipe Costa, onde estava também Ivo Lopes, onde vinham também os pilotos das 600, André Pires, Hugo Martínez e Nelson Rosa vinha um pouco mais para trás. Filipe Costa foi liderando esta corrida, sempre atrás dele trazia um Ivo Lopes muito motivado para se conseguir aproximar da vitória à geral nesta corrida. Que o homem da Ducati ainda liderava este grupo, o Ivo Lopes vinha na segunda posição. Já nos pilotos das Superbikes, os restantes vinham lá mais para trás, era o caso de Mário Alves, Pedro Monteiro e também Nuno Caetano. Corrida interessante de acompanhar aqui na frente, com os pilotos a trocarem posições. Aqui um erro de Filipe Costa a relegá-lo já para trás, numa altura em que Ivo Lopes passou para a frente. Tínhamos então o homem da Ducati ali a tentar defender-se dos ataques das motos de menor cilindrada. Acabou depois por conseguir levar a melhor, mas ainda com alguma dificuldade. Uma vez que Ivo Lopes também imprimiu aqui uma velocidade rápida e acabou por conseguir trazer atrás dele os restantes adversários. Procurava aqui o homem das 600 ficar na frente nesta corrida na Algarvia.
mas depois as coisas não lhe correram tão bem, passando depois para a frente então Filipe Costa, que passou a comandar. E tínhamos aqui esta saída de pista de Ivo Lopes, numa altura que procurava ultrapassar já no final da corrida e abandonava desta maneira. E a vitória a cair assim para Inácio Dias. Nas 600, Hugo Moreira foi segundo, André Pires ficou na terceira posição. Já Filipe Costa foi o vencedor desta prova e sagrou-se campeão nacional de Superbikes. Esta corrida inicialmente não correu muito bem. Estava com algumas dificuldades com o aquecimento dos pneus. Quando encontrei a afinação certa e a temperatura ideal para a borracha, o Ivo passou-me numa travagem. Logo a seguir eu tentei passar a seguir, mas não deu, forçou mais, eu tive que sair em frente. Depois de uma saída em frente tentei fazer uma condução mais suave, mais certeira. E aos poucos e poucos fui alcançando e consegui terminar a corrida na frente. E ainda com bom avanço, para mim foi uma excelente corrida. E foi assim, com mais uma vitória, que me consegui em campeão do Superbike. Ha sido difícil porque nunca había rodado aquí. El viernes solo pude dar 13 vueltas para rodar el motor y ayer más o menos pusimos la moto a punto, pero hemos salido un poco locos y bueno, al final hemos apretado y hemos conseguido ganar. ¿Haces la Copa Kawasaki Sí, en España? sí. ¿Y qué tal va? Pues el otro día gané en Albacete y voy segundo a 7 puntos del primero, vamos cerca para poder ganar. Ha sido un buen treno aquí. Sí, sí, está muy bien, el ambiente es muy bonito y el circuito es espectacular.